sabemos que muitas lojas têm um crescimento de transações em self-checkout, de clientes que se dirigem para o self-checkout, quando muitas vezes até temos caixas abertas e sem fila de espera das tradicionais, e os clientes mesmo assim preferem este tipo de caixas. Nós sabemos quando o colaborador, no caso do checkout tradicional, está a passar os artigos, quanto tempo demora a pesar. Nós sabemos a altura em que o cliente fideliza, o tempo que o cupão da app demora a ler, o tempo que se calhar o pagamento com o multibanco demora a processar pelo TPA, portanto, onde vai passar o seu cartão. O self-checkout veio para ficar, não há dúvida alguma, e nós temos também que adaptar o checkout a isso. Checkout chamado à Caixa Central. Olá, sejam muito bem-vindos à Caixa Central, o podcast da MC Digital, onde falamos sobre tecnologia, inovação e, acima de tudo, como tudo isto se traduz no dia-a-dia das pessoas que entram nas nossas lojas. Eu sou Rafael Pires e hoje vamos falar de um momento que todos conhecemos bem, o checkout. É o fim da visita, o último passo da jornada do cliente. Tudo tem que ser rápido, simples e sem atrito, e onde os pequenos segundos fazem uma grande diferença na forma como o cliente sente a sua experiência. Para esta conversa temos connosco Martim Leal, Senior Product Manager na área de In-Store, a gerir o software de checkouts, o nosso NIFO, e tem estado envolvido na evolução dos checkouts do continente. Bem-vindo, Martim. Obrigado. Para começarmos, e como é habitual aqui na nossa Caixa Central, fala-nos um pouco sobre ti, quem és, o que é que tu gostas, como é que chegaste à MC Digital e qual é o teu papel no que toca à experiência de checkouts. Portanto, o meu nome, disseste bem, é Martim Leal, eu estou na Sonai, entrei na Sonai há sensivelmente 3 anos. Aqui já abracei esta área de in-store, portanto, tudo que são produtos tecnológicos que tocam as nossas lojas, nossas operações. O meu background é um bocadinho diferente, portanto, eu venho de economia, sempre estudei muito, trabalhei em consultoria, etc. Mas nesse estudo também comecei a ganhar algum interesse no que era a gestão de produtos tecnológicos, a aplicabilidade de software, e portanto nesse foco surgiu a Sonai, neste caso surgiu a MC-DIS, na altura Bit ainda, e também surgiu aqui pela ligação que a Sonai tinha à cidade, como o Porto, e portanto ter essa influência também no que era a nossa cidade. Algo mais local. Isso foi um driver muito grande também. Nestes 3 anos tens trabalhado sempre nesta área, já passaste por... Porque é comum nós, perfis que recebemos aqui, pessoas fazerem mais do que um cargo. Nestes 3 anos tem sido só checkout? Ou? Isso. Portanto, eu quando ingressei na MC Digital, tive um foco muito grande nas etiquetas eletrónicas. Foi assim a minha grande iniciativa primária que eu abracei. Muito do que é também a revisitar processos de loja, seja para cliente a nível de informação, como também como é que as etiquetas podem ajudar os nossos colaboradores, e principalmente do que diz respeito à gestão de preço. E este também se calhar foi o gancho, a gestão de preço, para depois de ingressar aqui num desafio mais checkouts, portanto uma área que tipicamente, olhando para um histórico, pode ser mais rígida ou parece que não ter tanta inovação, mas percebemos que nos últimos anos é uma área de foco das nossas lojas, que pode ser muito diferenciador também naquilo que é entrega e a satisfação do cliente, no mercado mais competitivo, também sabemos. E portanto aqui dei aqui o salto e fizeram este desafio de abraçar aqui os checkouts. Ponto crítico na loja também, não é? Vamos então já a esse tema. E na verdade, quando pensamos na jornada de cliente, o checkout é mesmo ali a fase final, e muitas das vezes é uma fase que dita a experiência total da loja, não é? Que assumindo que tudo corre bem, o cliente vai à sua vida e nem sequer pensa no assunto. Se correr mal, estraga toda a boa experiência que possa ter tido para trás. Mas antes de irmos aí aos desafios e às melhorias, queria começar por algo mais básico, que é para nós, como é que nós definimos o checkout? O que é para nós o checkout? Em que momento é que começa, em que momento é que acaba em termos de experiência? A definição do checkout pode ser dividida essencialmente em 4 momentos chaves. Portanto, nós temos um primário ao checkout, que é a fila de espera, em que muitas vezes uma boa gestão de fila de espera entrega uma qualidade e uma satisfação ao cliente no checkout em si, porque não queremos um cliente que já chega ao checkout com 10 e 15 minutos de fila de espera. Portanto, isso influencia muito a satisfação no checkout. Já chega a negativos ao checkout. Sem dúvida alguma. E, portanto, um segundo momento é, se calhar, o que nós podemos chamar de atividade core. Portanto, o registro de produtos, o scan de artigos, etc., mais tradicional, seja em ambiente POS, que é o colaborador a fazê-lo ao cliente e a atendê-lo, seja em self-checkout, quando o cliente tem essa autonomia. Partimos para aqui para um terceiro vetor aqui muito importante, que num ambiente MC ainda tem mais relevância, que é a parte de fidelização e cupons. Portanto, sabemos que a app de Cartão Continente é um fator
distinto nas nossas lojas, e depois abraçamos, se calhar, aqui uma última parte assim mais core, que é pagamento. Portanto, isso também leva a uma gestão de stress, muitas vezes, e portanto sabemos que temos muitos métodos de pagamentos, alicerçados ou não à fidelização, e portanto encarar esta parte de pagamento é muito importante no que é aquilo de checkout, e portanto todas estas, isto é uma marioneta, digamos todos assim. estes pormenores. Isso. Há muitas ramificações, há muitos caminhos que dá para seguir, não é? Fidelizado, não fidelizado. Exatamente. E depois também a própria expectativa do cliente é diferente. Não é? Nós temos um cliente com um cupom de 15% a um fim de semana, com um carrinho de compra cheio, em que provavelmente não está sozinho, tem filhos, tem que ensacar. Há um contexto etc. ali à volta para gerir, não é? Isso. Esse vai ter um nível de satisfação, um nível de gestão de stress diferente que aquele que está a fazer uma compra por impulso, digamos assim, que se calhar são 3, 4 artigos e que repete a sua compra, não é? Há aqui uma gestão de expectativa também diferente de gerir. E aí até já defines aqui se calhar perfis diferentes que procuram experiências diferentes. Isto leva-me ao tema a seguir que eu queria explorar, porque a experiência também depende do que é que a loja oferece em termos de opções de checkout e também da experiência do cliente. Da experiência e da vontade e do tipo de clientes. Explicaste agora dois exemplos em que se calhar dá para fazer aqui o gancho entre a diferença de um checkout mais assistido ou de um self-checkout, no caso que dizias de uma compra mais por impulso, 2, 3 artigos, se calhar um self-checkout até acaba por ser a oferta principal. Eu estou aqui a falar nestes dois conceitos, mas queres explicar um bocadinho mais a principal diferença e porque é que elas existem? Claro que sim. Nós temos vindo a reparar, não só nas lojas da MC, mas um pouco pela tendência em Portugal, europeia e se calhar mundial, que o tipo de cliente, e é normal, fica mais com alguma literacia digital mais evoluída. Todos nós estamos a falar de um ambiente que há 15 anos não havia smartphones e agora está enraizado em todos nós. E, portanto, nós sabemos que os processos em loja de quem compra, muitas vezes tratar igual é perceber os clientes que nós temos, é perceber a diferença que há de clientes e perceber que um cliente que vai com um carro cheio, em que vai com algum tempo, prefere se calhar uma experiência mais personalizada, com uma assistência de um colaborador e que se calhar pode optar por o que é um checkout tradicional, mas há outro tipo de cliente que é mais avançado, que está com alguma pressa e, portanto, valoriza também o que é a autonomia, muitas vezes não está tanto a valorizar essa qualidade de serviço ou personalização. Não procura mas tanto contacto, não é? Sim. Exatamente. E, portanto, nós percebemos essa diferença, sabemos que ter uma experiência de um checkout normal atendido por alguém, do nosso colaborador, e ter uma experiência self-checkout como outras, também temos como o SIGA, por exemplo, é perceber que num ambiente de loja, seja Continente, seja Modelo, Bom Dia, etc., perceber que o nosso cliente procura uma diferença muito transversal e muito diferente do que é o momento do checkout. E, portanto, o self-checkout é claro que nos últimos 5, 6 anos foi uma aposta muito grande a nível do mercado. Todos nós como clientes, visível nas nossas lojas. É visível, portanto, o self-checkout veio para ficar, não há dúvida alguma. E nós temos também que adaptar o checkout a isso. Portanto, já não é aquele checkout clássico em que chegámos a uma parte de loja e estavam todos lineares alinhados, digamos assim, de checkouts. Portanto, dar esta diferença de experiência é chave hoje em dia. Até para a retenção. Também é o que os clientes procuram. E nesse sentido, mencionaste aí de forma muito breve o Continente SIGA, não é? Se calhar merecia aqui também uma explicação, porque acaba por ser mais um caminho, mais uma opção que temos em algumas das nossas lojas. Claro que sim. Queres claro partilhar que sim. essa opção também? Sem dúvida. O SIGA acaba por ser uma inovação muito grande no continente, portanto é já um produto de referência, um software de referência que nós temos nas nossas lojas e que nós vemos que a adesão está a aumentar. Obviamente não tem uma expressão tão significativa como os outros métodos de checkout que abordava, mas é basicamente o cliente, fruto da sua também literacia digital, digamos assim, através do seu smartphone, com a app SIGA, ou através também das pistolas de scanning que muitas vezes em certos continentes nós temos à porta, ao início da experiência, o cliente pode fazer a sua viagem pela loja, conforme a sua lista de compras e registra os produtos à medida que os metes no carro. Isto permite que quando chega o momento de checkout, ele não necessite de tirar as coisas do carro, não necessite voltar a pôr as coisas no carro. A fila de espera provavelmente vai estar mais pequena, portanto é aqui um processo mais digital em que o cliente termina a transação no próprio smartphone, na pistola, tem um sítio específico que deve dirigir-se e que depois aqui terá, conforme queira pagar na caixa ou conforme queira pagar também virtual, terá aqui um nível de orientação e de serviço para um colaborador de loja que, essencialmente, tiramos aqui muito do stress que é colocar e tirar os artigos. A manipulação dos artigos, não é? Sem Portanto, dúvida alguma. Antecipamos esse trabalho para o momento da colocação no carrinho, potencialmente, não é? Antecipamos esse trabalho e depois na hora de checkout já está feito e todo o processo flui mais rapidamente. Que depois tem aqui alguns processos de auditoria, conforme também certos artigos, certo histórico do cliente, etc. Mas sabemos que também para um colaborador fazer um processo de auditoria
é bem menos estressante do que restar todos os artigos, algumas vezes com um carro acima de 100. Portanto, sabemos que é uma tecnologia que os nossos clientes aderem e compete a nós, a MC, também promover e divulgar ainda mais, sempre, todos os anos, esse produto. Boa. Temos falado aqui do checkout tradicional, do self-checkout. Eu queria abordar aqui um mito que se ouve às vezes, que é, há quem diga que o self-checkout é uma forma dos retalhistas passarem o trabalho para os clientes, em vez de serem os operadores nas caixas a fazer o scan dos artigos. É mesmo assim? Ou na verdade estamos de facto, como tu dizias há pouco, a responder a uma necessidade real de uma nova geração que gosta de autonomia, de velocidade, menos contacto? Qual é que é aqui a tua resposta a este mito? Portanto, fazendo o gancho que enquadrámos há bocado sobre o tipo de cliente, é normal que um self-checkout, para um cliente que não valorize, possa ter essa percepção de mito, de que nós não queremos pôr ninguém a atender o cliente. Mas sabemos também que, ao mesmo tempo, há certos clientes que realmente preferem este canal de transação. É já algo muito enraizado nas nossas lojas, portanto, sabemos que muitas lojas têm um crescimento de transações em self-checkout, de clientes que se dirigem para o self-checkout, quando muitas vezes até temos caixas abertas e sem fila de espera das tradicionais, e os clientes mesmo assim preferem este tipo de caixas. E sabemos ao mesmo tempo que, em alguns casos, o cliente, a maneira como gera o seu stress e o seu tempo, há uma percepção de autonomia, e essa percepção de autonomia também leva à sua percepção de eficiência, que é eu estou a controlar o meu pace, eu estou a controlar o meu tempo. E, portanto, isto são estudos de satisfação de cliente forte que nós fazemos todos os anos e recorrentemente, e sabemos que exatamente colocar um cliente que é super digital, que prefere ser autónomo, que muitas vezes pode ir com headphones às compras, e pô-lo numa experiência tradicional, quando ele já privilegia, até noutros players do mercado, este tipo de experiência mais virtual é algo que temos que ter em loja, sabemos que o caminho é por aí, e portanto esse mito, claro que o colaborador não está lá direto a fazer o scan de artigos, mas tem uma importância muito grande no que é depois a assistência quando o cliente precisa. Portanto, sabemos que é um canal que veio para ficar, não é esse é um mito para nós acreditamos nisso, e é perceber, lá está, aquela frase, tratar por igual é saber a diferença dos nossos clientes, e portanto para um cliente que prefira o checkout mais tradicional, a oferta está lá. É dar resposta a um tipo de cliente que efetivamente privilegia. Tocaste em um ponto importante que eu acho que podemos repescar, que é o papel das pessoas na loja nos diferentes, não é? No tradicional nós vemos, mas no self-checkout também existe ali um papel importante, porque nem sempre o processo é fluido, e podes só partilhar um bocadinho aí o papel das pessoas. Nós temos vindo e também liga isto ao tipo de loja que nós temos, não é? Nós temos 3 insígnias alimentares fortes, além das outras insígnias que não são alimentares, como a Wells, o Notsu, etc. E sabemos também a dimensão de loja, a localização de loja, influencia também o tipo de satisfação e de expectativa que o cliente tem sobre aquela loja. Portanto, um cliente que repete muitas vezes a mesma loja, o consumo na mesma loja, acaba por algumas vezes conhecer, quando prefere um checkout mais tradicional, acaba por conhecer muitas vezes a pessoa que lá está. E, portanto, o tipo de serviço que procura numa pessoa no qual está a registrar os seus artigos é de uma certa interação, é de uma certa ajuda a ensacar, é de uma certa orientação a nível de meio de pagamentos, a fidelizar. Pronto, é alguma pedagogia ali em vários steps da transação. Quando nós olhamos para um self-checkout, muda um bocadinho a figura. Portanto, nós, tipicamente, quando um cliente está em self-checkout e precisa de um colaborador, é para gerir algum tipo de assistência ou intervenção que ele já não consegue resolver no self-checkout. Portanto, o tipo de interação com o qual um colaborador chega a um cliente self-checkout é um bocadinho diferente. Portanto, ele foi chamado, a sua ajuda foi chamada para resolver um problema no qual o cliente não conseguiu. Portanto, é totalmente uma vertente diferente de atendimento, de diagnóstico. Sim, é menos social e mais de suporte, não é? do que no caso do tradicional, não é? Porque se o self-checkout correr muito bem, em geral, se o checkout correr bem, não é notado. Que fazias bem o enquadramento no início. E o self-checkout, se correr bem, não há assistência. Correto. Portanto, porque o cliente está a procurar exatamente esse canal mais livre. Ok, sim. Igualmente importante o papel das pessoas para ajudar as pessoas a navegar situações menos... que corram menos bem, vou-lhe chamar assim. Ok, e agora tu curiosamente, recentemente escreveste um artigo sobre
a obsessão com a velocidade no checkout. Eu fui lá buscar alguns números e mencionas que melhorias recentes permitiram reduzir 4% o tempo médio por artigo registado. 4% visto assim de fora não parece muito, mas já explicas um bocadinho melhor. Mas este ganho, quando multiplicado por centenas, milhares, milhões de transações, vai acumulando. Portanto, há aqui mesmo uma obsessão por, mesmo que seja 4%, vale a pena melhorar. Como é que se chega a este tipo de melhorias? Como é que monitorizamos? Como é que é este processo de evolução contínua de forma a otimizarmos ao máximo o nosso checkout? Nós, essencialmente, no início do ano passado, portanto, há coisa de 12 meses, 14 meses, iniciávamos um processo forte de percebermos como é que estamos nós no checkout. Fazemos a pergunta, além da definição, como falávamos, percebemos como é que nos avaliam, o que é que acham do nosso checkout. E percebemos, pelas mudanças todas pós-pandemia, pelas mudanças de comportamento do consumidor, pelas mudanças no mercado, sabíamos que o nosso checkout necessitava de ser um bocadinho mais eficaz, mais eficiente. Portanto, era importante nós passarmos uma percepção ao cliente e contribuirmos para que a experiência fosse mais rápida, sem descurar, obviamente, esta parte de entendimento que falámos há bocado. Para termos uma noção a nível de números, as nossas lojas, os 4% numa transação que demora 100 segundos, portanto, que é uma transação até pequena, nós estamos a tirar 4 segundos. Portanto, numa transação que demora 10 minutos, nós estamos a tirar ali 40 segundos ao cliente. E são ganhos, melhorias em que, se nós tirarmos um segundo em cada transação, nós estamos a poupar à volta de 40 mil horas, 30 mil horas. Portanto, são melhorias incrementais, nós podemos achar que são pequenas, mas têm um efeito para as nossas lojas no nível de transação e de fidelidade também, de fidelização no cliente muito grande. E, portanto, estas melhorias nós identificamos de que nós queremos checkouts mais rápidos, nós queremos checkouts mais eficientes, mas também não queremos despachar o nosso cliente, obviamente. E, portanto, como é que nós conseguimos perceber exatamente esse break-even de até que ponto o cliente valoriza o serviço que nós estamos a prestar e, a partir desse ponto, se calhar valoriza a eficácia e a eficiência e a rapidez, que começa, como dizíamos, na gestão de fila. Por muito rápido que um check-out seja, se a pessoa está 10 minutos à espera na fila, não vai haver milagres depois nessa gestão de stress e de expectativa. Portanto, é aqui toda uma teia de melhorias que, obviamente, tem aqui um peso muito grande e um contributo das nossas operações e das nossas lojas. Mas em termos de processo, eu imagino que haja uma obsessão grande também sobre a medição, não é? Nós devemos saber cada uma das etapas que tu dizias no início, quanto tempo demora, onde é que está o atrito, para podermos ir atacando cada um desses pormenores. Consegues usar este exemplo dos 4%? Eu imagino que houve várias coisas onde nós mexemos. Consegues em concreto fazer... Perfeitamente. Portanto, nós conseguimos medir através do nosso software, portanto o NIF, que acaba por ser o software que corre nos nossos sistemas de caixa, nós conseguimos exatamente perceber quais são os timestamps, o momento em que ocorre, a milésima de segundo, dos diferentes passos da transação. Nós sabemos quando o colaborador, no caso do checkout tradicional, está a passar os artigos, quanto tempo demora a pesar. Nós sabemos a altura em que o cliente fideliza, o tempo que o cupão da app demora a ler, o tempo que se calhar o pagamento com o multibanco demora a processar pelo TPA, portanto, onde vai passar o seu cartão. Nós temos todo um tracking que fazemos recorrentemente, praticamente live, de todos os processos que faz fit com aqueles 4 a 5 vetores que falámos no início, das diferentes steps de jornada. E para dar 2 exemplos claros, nós sabíamos que num checkout tradicional, a pesagem de um artigo na balança, depois de selecionar na picklist, nas balanças que nós tínhamos mais antigas, poderia demorar entre 2 a 3 segundos. Portanto, o processamento do valor do peso que estava a ser para aquele artigo, em sistema poderíamos ter aqui tempos acima de 2 segundos. Portanto, aqui houve, claro, uma melhoria que nós atacamos, que é como é que nós conseguimos encurtar este processamento. Portanto, como é que nós nem está nada a acontecer, é só uma transferência de dados de um sistema para o outro. Okay. Portanto, nós estamos a enviar uma informação que ela está a correr live, em que muitas vezes a sua base de cálculo já pode estar a correr mais cedo, não precisa estar naquela transação. E, portanto, nós conseguimos tirar 1 segundo ali, tem ganhos brutais, e foi aí que atacamos. Não é? E, portanto, essa foi uma clara. A segunda foi a nível dos cupons. Portanto, um cliente nosso, um fim de semana na nossa loja, a probabilidade de usar vários cupons é alta, como nós sabemos. E, portanto, nós estamos a fazer uma leitura de cupom individual. Se tu, como cliente, imagina, usasse 5 cupons na mesma transação, ele era lido individualmente cada cupom. Portanto, nós também podemos fazer essa leitura para o sistema e mandar em bulk. Ele faz, não precisa de uma resposta de ok ou não,
e depois passar para o seguinte. Portanto, esse tipo de melhorias a nível da arquitetura de software, nós nestes 2 exemplos temos ganhos, depois medidos, obviamente, de 1 a 2 segundos. Portanto, com uma transação com múltiplos cupons acaba por ser notório para o operador ou para o cliente, porque isto acaba por afetar checkout tradicional e self-checkout. Portanto, é alguns incrementos que temos aqui de melhorias, que obviamente o conjunto de segundos faz o todo. E sim, todos acumulados. Sem dúvida. Sim, tocaste já em dois temas que eu ia tocar a seguir. Se calhar já aprofundaste o tema da pesagem. Aqui a pesagem porque, pelo que eu entendi, é a intervenção aliás, a dificuldade com maior intervenção nas nossas caixas, sempre que temos um problema com a pesagem, e o tema da fidelização também. Eu até vim aqui buscar alguns dados do teu artigo, como eu dizia há pouco, referes que o pós-registro, aí aqui pós-registro é o momento da fidelização, ou seja, pós-registro dos produtos, pode representar 54% do tempo total do checkout. Portanto, eu iria assumir que se calhar 80% é só o scan, mas aparentemente não. Há aqui uma componente final que ocupa bastante mais. E o tema dos cupons que tu dizias que pode chegar a demorar mais 2 segundos por cupom, que me parece também algo aqui bastante pesado. Como é que funciona hoje esse momento em que o cliente passa e ativa o cartão, escolhe os cupons, e o que é que temos feito para que efetivamente seja mais rápido? Já levantaste um bocadinho a alto nível, mas podemos ir mais a fundo? Sim, claro que sim. Claramente o step da fidelização é claramente o step para nós a nível de checkout e de transação que depende mais de fatores exógenos. Isto porque, e dando-te 2 clássicos, que é, normalmente este passo acontece no final da transação. Portanto, quando eu digo isto é antes de pagar. Portanto, o cliente observa o scan de artigos, se estiver num checkout tradicional. E é uma atitude muito passiva, não é? Exatamente. E depois é chamado. Agora vamos imaginar que estás numa transação com 60 a 70 artigos, estás sozinho, estás a ensacar. Provavelmente o ritmo do ensacamento pode ser mais demorado que o ritmo da passagem de artigos. E tu chegas a este momento em que tu ainda normalmente fidelizas pela app, e que ainda nem sequer tiraste o teu smartphone, não desbloqueaste, não fizeste login, portanto ainda estás a ensacar. Há aqui uma índole de fatores exógenos muito grande, e nós sabemos que como é que nós vamos atacar isto, em que grande parte deste tempo e desses 54% está naquilo que é, nós medimos, nós temos o tempo de registro do último artigo até fidelizar, temos aqui um gap muito grande. E tivemos um desafio muito grande de tentar perceber o que é que são estes fatores exógenos e também internos, obviamente. E, portanto, e aqui um processo de loja tem um impacto brutal, que é nós tentarmos, e estamos a pilotar junto com as operações, que é antecipar o pedido de fidelização. Sabemos que quando estamos a terminar um registro de artigos, se nós nos anteciparmos a pedir ao cliente, olha, não tem aí o cartão Continente, provavelmente esta tal ação de ou ir buscar à carteira o seu cartão físico ou desbloquear a app, começa muito mais cedo. E para termos uma noção, é normal este processo de bloquear a app demorar de 10 a 15 segundos. É normal. Então, se a pessoa tiver que escolher cupons, mais tempo demora, não é? E, portanto, nós como é que atacamos este passo de fidelização? Neste momento, é um dos cores, é um dos mais importantes que nós temos e queremos influenciar, por este peso que tu disseste bem, e por também percebemos que depende de fatores como o cliente, da pedagogia e do serviço que nós podemos dar ao cliente, mas também sabemos o trabalho interno que temos que fazer, obviamente, e trabalhamos aqui muito a par com a equipa Cartão Continente, de perceber que a app cada vez mais robusta, com cada vez mais serviços, e como é que o checkout aqui interno também consegue ter a sua agilidade e rapidez. Nós, através da app, conseguimos usar selos, conseguimos cupons, conseguimos usar um Continente Pay, alguns métodos de pagamentos específicos do universo Sonai, da MC, e, portanto, nós atacarmos aqui esta vertente dos 54%, neste momento tem sido um foco gigantesco. Sim, até porque se é onde está praticamente metade do tempo, não é? onde haverá uma grande margem de melhoria, até porque o scan, não acho que há várias coisas para fazer, mas já tem sido bastante otimizado. E é curioso como uma coisa tão simples quanto antecipar o pedido pode ganhar ali logo à vontade uns 10, 15 segundos, quando às vezes temos um esforço tão grande, como dizias há pouco, para ganhar 4% ali atrás. Falámos dos self-checkouts, falámos do assistido, temos falado também de software e aqui o impacto do software, mas também há processo aqui, não é? E também já falaste várias vezes da experiência de quando as pessoas chegam à fila de espera, não é? Nós há uns anos adotámos o conceito de fila única e hoje em dia é uma prática
uma prática standard, portanto, rever estas formas que nós damos quase como é assim que funciona processualmente, sem estarmos a falar aqui de grandes tecnologias, também pode fazer a diferença. Em particular, este caso da fila única, o que é que trouxe de novo, porque é que é melhor, qual é aqui a dinâmica? Isso. A fila única é claramente uma aposta ganha nas nossas lojas, seja a nível do checkout tradicional, seja de self-checkout. E o primeiro fator, eu diria que é, primeiro para colaborador, isto é, nós claramente estamos habituados, ou antigamente, das filas para o checkout que entravam e penetravam os diferentes corredores pela loja adentro. E isso causa, antes da gestão de stress, a fila de espera está a causar já stress àquele cliente que ainda não chegou à fila de espera. Há uma ansiedade ainda pré. Exatamente. Portanto, nós sabemos que ao nosso colaborador ajudamos porque damos alguma organização, sabemos uma cadência de atendimento, portanto, o colaborador pode olhar para o início da fila e saber que aquela pessoa é próxima. Não há aqui sequer alguns problemas de gestão das diferentes filas, mini filas que acontecem paralelamente e que muitas vezes achamos que aquela está mais rápida e saltamos para lá. E depois é exatamente isto ao nosso cliente. Portanto, nós sabemos ao nosso cliente passar uma imagem, conforme obviamente isto depende do número de caixas abertas, dos períodos pico, não pico, mas ter uma fila única dá alguma previsibilidade. E portanto nós sabemos que um cliente em que está numa mini fila para um checkout está com uma observação sobre aquela pessoa que está naquele checkout enorme. E com um cliente mais à frente, com um certo tipo de consumo que precisa de um atendimento mais específico, pode influenciar a percepção da pessoa que está a 3 ou 4 lugares atrás e achar que já perdi aqui o meu tempo todo. E portanto a gestão de fila única é claramente uma aposta ganha, e disseste bem, é uma prática também comum do mercado. Ajuda-nos também algum planograma a nível de gestão de pessoas e de fluxos de loja, porque quando numa fila única passar perto das caixas não precisa ser um problema quando nós estamos a alternar de uma charcutaria para as arcas de iogurtes, vamos imaginar, sabemos que podemos passar por lá. E ao mesmo tempo dá uma certa organização e uma visão de organização naquilo que é o momento da transação. Portanto, nós sabemos que a gestão de fila única é sempre, não é estático, sabemos disso. Sabemos que uma gestão de fila única para um self-checkout é bem diferente, até porque a experiência de loja, a nossa área de self-checkout é uma área livre em que o cliente pode ter uma sugestão da próxima caixa a ir, mas que pode optar por outra, não há problema nenhum, portanto não, é meramente informativo. Já nos checkouts tradicionais tentamos fazer aqui uma gestão de fila única em que prescritivo, não é? Que é um bocadinho mais prescritivo. Daí se calhar os números até serem maiores quando estamos nas nossas lojas, que é para o cliente saber que se for a caixa 30 ele sabe perfeitamente onde tem que ir, porque se num, 2 segundos não vê qual é a caixa, perdemos o cliente, fica ali não saber onde vai, e isso lá está, é o stress que estávamos sempre a falar. E queremos evitar. Há aqui várias camadas, né, que eu percebo da tua resposta, né, que temos por um lado o ambiente e o aspecto da loja, né, portanto uma noção mais de controlo, organização. Há o tema de evitar a ansiedade do cliente também. Eu aí identifico-me porque às vezes a minha dúvida é... Eu acho sempre que vou escolher a fila errada, e com a fila única isso não se coloca, portanto retira-me o peso da escolha que eu muitas das vezes prefiro não ter, então vou para a fila única e avança. Ok, boa. Falámos de software, falámos de processos, mas temos também hardware, não é? E às vezes isso também influencia, não é? Hardware novo, ergonomia, comunicações, sensores, as balanças que falámos há pouco. Como é que temos trabalhado essa componente? Porque os self-checkouts também, ou os próprios checkouts evoluem. Tem também impacto direto? É menos relevante, não? Portanto, nós claramente, o início do nosso foco de atuação nisto que é a melhoria do nosso checkout e, portanto, sermos mais rápidos, sermos mais eficazes, sabemos que os pontos primários nós precisarmos olhar é claramente o software e os processos. Isso é algo inegável. Sabemos que muitas vezes até o software é fácil nós fazermos, entre aspas, alguns deployments e melhorias, mas depois se essas melhorias não são utilizadas e não é top of mind para os nossos colaboradores e clientes, isto acaba por não ter ganhos. O hardware acaba por ser um bocado aquilo que pode influenciar também software e processos. O que é que eu quero dizer com isto? Nós sabemos que, fruto do contexto global, falar de software muitas vezes e de hardware é falar da AI, é falar de perceber como é que nós conseguimos, através de diferentes softwares e hardwares, acoplar tecnologias mais rápidas, acoplar tecnologias mais eficazes.
E o hardware tem sido também uma luta em relação a nós percebemos como é que o nosso checkout fica mais claro, mais atual. O que é que quero dizer com isto? Nós só olhamos para uma loja em que tem um equipamento que não é renovado há 10 anos, a probabilidade de ele estar desatualizado é enorme. E por muito software e por muito UX e design que nós possamos pôr ao nosso cliente, se ele efetivamente até tem uma percepção de que eu não estou a usar isto já tem alguns anos, etc., tem marcas de uso, vamos imaginar, isto pode também, o início pode descurar a experiência do cliente. Portanto, nós sabemos que o software, nós temos de ser rápidos também para agir, naquilo que é, obviamente, a melhoria do checkout. Temos equipas cada vez mais ágeis aqui dentro do nosso software do NIF fazer estas melhorias, mas sabemos também que a vertente do hardware tem que estar a par. E, portanto, sabemos que o mercado tem sido muito rápido, porque quem faz hardware também tem o seu software na criação de hardware e quer estar sempre na crista da onda e no mercado. E, portanto, isso também é um desafio para nós. A entrada de players, o contexto de atualização de players no mercado, o hardware acaba por ser sempre um driver naquilo que é o valor acrescentado para o cliente. E, portanto, aquilo que nós temos lojas que nos caracterizam por lojas organizadas, com luz, com estoque sempre reposto. Portanto, não podemos chegar a uma linha de checkout e ter hardware no qual percebemos que não tem cuidado, que não está atual. E, portanto, até um exemplo disso foi tem sido uma prática do mercado, nós incluímos hardware que permite ao cliente fidelizar-se, porque muitas vezes passar o telemóvel entre cliente e colaborador para se fidelizar, visto que agora a fidelização cada vez mais digital tem força, e, portanto, hardware que permita tu fidelizaste e que passe de maneira rápida é algo que nós assistimos nos diferentes setores de atividade e nós, obviamente, não podemos ser diferentes. Ok. Sim, temos toda essa camada de não só o aspecto, a ergonomia, mas há uma camada tecnológica também, não é? Falavas um bocadinho do podemos ou não já começar a adotar estas peças de inteligência artificial, que pode ou não estar no hardware ou pode ser uma camada de software, mas os equipamentos que permitam manter este caminho de evolução, e eu refiro-me, se calhar a velocidade de scanning vai evoluindo ao longo do tempo e se somos tão obcecados, se calhar uma renovação em termos de hardware, quanto mais não seja só por aí, capacidade de ter outro tipo de algoritmos de reconhecimento de produto, é algo que nós também estamos a explorar e a acompanhar, porque dependendo do parque de equipamentos que nós temos, podemos ir ou não mais longe depois nestas inovações que até depois podem ser implementadas em software, mas o hardware também tem que acompanhar. Como é que Sem estamos dúvida. aí? E isso é um claro ponto importante e de equilíbrio no nosso checkout. Isto é, fazendo a ponta, a premissa base é, nós sabemos o que é o checkout, o momento de transação, e como tu dizíamos no início, se correr bem ninguém nota, e como é que nós podemos incluir aqui hardware que melhora a experiência do cliente, mas ao mesmo tempo não traga aqui uma grande disrupção e pedagogia do próprio cliente chegar lá e de repente parece que aquilo é um equilíbrio importante. Isso, não saltamos de uma coisa mais acessível para algo difícil de utilizar para um público que pode ser menos digital e que é a nossa realidade, temos os dois tipos de público. Exatamente, e nós, obviamente, nós diariamente olhamos para este software e para este produto e queremos melhorá-lo, mas temos que perceber que o cliente, que muitas vezes ao final do dia vai às nossas lojas, o driver pode não estar atento ao momento de checkout, pode estar atento a outras questões, outras problemáticas, etc. E, portanto, nós, a nível de hardware, há uma vertente core que é o scan do artigo. Quanto mais nós tivermos scanners que são rápidos a ler os diferentes códigos barras, seja de um código barras normal, seja um código 2D, seja um código mais ou menos danificado. Mais ou menos danificado, mas que ele é rápido. A pior experiência é estarmos à volta de um checkout em que estamos a manusear o produto à espera que ele passe. Ou no limite tens que escrever. Exatamente. E, portanto, aí é algo muito core que medimos à milésima de segundo, inclusive no último ano, com o nosso fornecedor, tivemos uma ronda de novos equipamentos em que foram medições à milésima de segundo, nós percebemos as diferentes fases que um produto pode ter. E segundo, também perceber aqui que melhor que isto tudo também é perceber como é que a AI aqui consegue contribuir. E nós temos feito um esforço grande de pilotar algumas soluções em que nós, através de Computer Vision, portanto, seja até integrado no próprio scanner, de baixo para cima, okay? Nós conseguimos perceber, se pusermos lá uma laranja, ele identifica uma laranja, faz o cálculo desse peso e tu, apenas com uma seleção, ele já está e consegue ter uma capacidade de processamento muito mais rápida, em vez de andarmos em páginas, centenas de produtos, que é normal na gama de uma loja. Portanto, a AI tem sido usado e tem sido claramente o que nos ocupa grande parte da agenda quando falamos de hardware.
acho que é perfeitamente normal, e perceber como é que exatamente abandonamos o que é um scanner tradicional. Porque temos outras tecnologias que vemos em outras lojas, como a RFID, que basicamente tu espelhas os produtos e eles têm a tecnologia de te reconhecerem. Portanto, isso são índoles hardware que variam muito a experiência do cliente, e até outras questões que nós possamos pensar no hardware, que é como é que ele consegue ser mais pequeno, como é que ele consegue ser mais prático, como é que ele consegue ser mais leve, como é que ele consegue ser oferecido de maneira diferente, ou ser, neste caso o híbrido muitas vezes pode dar duas opções, em self-checkout autónomo ou para o colaborador. Portanto, abandonar o status quo do que é a linha de checkout é também claramente olhar para hardware e olhar para perceber, se calhar neste momento, como é que nós conseguimos introduzir aqui o AI, e essencialmente por computer vision, nas tecnologias de checkout. Boa, sim. E depois ainda temos o ângulo e tivemos um episódio dedicado a isso, o ângulo das lojas inteligentes. Sem também, dúvida. Não é? E aí damos uma volta ainda maior aos self-checkouts, mas vamos manter aqui a discussão centrada. Ou podemos voltar a ela mais daqui a pouco, isso, não sei, já talvez me vais responder. Ligação aqui agora com o futuro, não é? Numa lente mais de o que é que podemos esperar daqui para a frente. Primeiro queria começar por perguntar o que é que o cliente do Continente vai sentir em breve, tentando desvendar aqui o que aí vem. Alguma coisa que possamos adiantar que vão ser novidades nesta área em particular? Sim, nós temos dois grandes âmbitos de atuação nas próximas semanas, com efeitos claros. A primeira, todos nós vamos sentir, e que temos estado a trabalhar a par com a equipa Cartão. Nós, juntamente com a equipa, vamos alterar o que é a fidelização ou o código de barras que aparece na app Cartão Continente. Portanto, o que vai acontecer é, nós atualmente nos nossos checkouts, no nosso software, não é possível nós lermos o código de barras da app a qualquer momento, ok? Isto é, o sistema está dotado que durante a transação ele espera receber EANs tipologias de produtos, os clássicos que nós encontramos nos artigos, e que o código de barras da app está também a nível de software provavelmente restringido a um dos tais momentos que nós falámos da fidelização. Antecipar o pedido de fidelização também trouxe esse desafio a nível técnico, e portanto o que é que nós estamos a fazer? A app, essencialmente nas próximas 2-3 semanas, nós vamos alterar o código de barras da app de fidelização. Ele é imperceptível para cliente, atenção. É indiferente, porque o cliente não tem que saber aquele código. Exatamente. Certo. E portanto o que acontece é, e até um dos casos de intervenções que nós temos no self-checkout e que sabemos através da monitorização, é o cliente passar o código de barras da app quando não diz ao sistema que usa a aplicação. Portanto, parecem coisas relativamente... Já uma tentativa de fazer a fidelização, mas o sistema não está preparado para receber ainda aquela informação. Exatamente. Okay. E sabemos que os players do mercado, alguns anteciparam-se, e portanto também a pedagogia que o cliente tem noutros supermercados e noutros players é normal que o traga para a nossa loja e vice-versa. E portanto nós também temos que estar a par e até melhorar o que é essa experiência de fidelização. E isso vai ser claro. Portanto, depois também desafio as pessoas do self-checkout a fidelizarem-se em qualquer momento. Não vai haver problema nenhum. E portanto isso claramente vai trazer ali os tais 54% que falámos há bocado. E a segunda parte também muito relacionada com o que falámos da pesagem, e sabemos também, e disseste bem, é uma gestão de stress, é um momento de stress não só para o colaborador no checkout, como também para o self-checkout. Nós percebemos que era um dos principais motivos de intervenção, e portanto como é que nós conseguimos atuar a nível de termos uma gama Continente, uma loja Continente com uma gama de milhares de artigos. Nós cadastramos os pesos dos artigos quando falamos de self-checkout. Portanto, a experiência é quando o cliente passa um artigo e pousa na balança, tipicamente ao seu lado direito. Se o peso expectável for diferente daquele, isto gera uma intervenção, obviamente por motivos de fraude, por engano, etc. E, portanto, nós temos também aqui um grande desenvolvimento de como é que nós centralizamos toda esta informação a nível de peso dos artigos, para que uma loja com o mesmo artigo em duas lojas não tenha pesos diferentes. Portanto, isto é um processo de monitorização, é um processo também de gestão de quebra, obviamente, e isto é algo que vai ser perceptível para o cliente, porque sabemos certamente, depois vamos monitorizar, que vai diminuir o tipo de intervenções que temos hoje em dia nas nossas lojas, principalmente através de pesos, e que é uma assistência que muitas vezes o colaborador chega lá e percebe, pronto, posso validar, não há nenhum problema de fraude. Estas duas são se calhar duas grandes diferenças que nós vamos ter. Vai facilitar muito a vida do que é o tal passo de fidelização e uma parte que é o registro de artigos, que é a pesagem. Mas temos outras aí trabalhadas, nomeadamente aquilo que é a revisão do user interface. Portanto, falar hoje de aplicações, falar hoje de um mundo mais digital, é também dar ao cliente
um nível de interface e de usabilidade muito mais fácil, muito mais clean e muito mais direta. E, portanto, perceber o nosso cliente sabemos que 60% das transações têm pagamentos digitais, nós sabemos que o nosso cliente é mais digital, temos que perceber o que é que são as melhores práticas do mercado, perceber os outros produtos também que temos a Sonai, uniformizarmos o tipo de comunicação e usabilidade que nós damos, seja pelo SIGA, pelo self-checkout, pelo Continente Online. E, portanto, também há aí um processo que nós vamos ter que vai ser notório para os nossos clientes. Experiência unificada de todos os canais. É um desafio. Isto a curto prazo, então. Portanto, temos aí muitas coisas na linha de mais eficiência, que é sempre a missão, e também melhor experiência, né? Porque aquela frustração de tentar fidelizar e ter que esperar pelo aquele momento certo para conseguir, eu acho que aí também vai ajudar a reduzir alguma frustração. Se pensarmos agora um bocadinho mais longo prazo e de forma mais genérica, o que é que achas que vai acontecer aos self-checkouts? Vão desaparecer como eu dizia há pouco, uma possível evolução e mais democratização das lojas inteligentes? Ou ainda não estamos aí? Eu acho que a nível de discussão e de experimentação, e nós também temos sido pioneiros, a loja de Leiria é um bom exemplo que é desafiar o nível tradicional de checkout e obviamente ainda mais que isso, que é a experiência do cliente em loja. Sabemos que, e olhando para o mercado e olhando para diferentes países e diferentes regiões, o nível de priorização, portanto, aquilo que são os indicadores que priorizam é um bocadinho diferente ainda. Por exemplo, nós sabemos a nível de players de supermercado, no Reino Unido há um foco muito grande nos últimos anos o que é a prevenção de fraude no self-checkout e, portanto, até temos visto lojas no qual o self-checkout é mais restritivo, portanto temos gates, temos um controle maior, temos verificação de idade, temos câmaras, etc. Sim, aí temos um componente cultural também que é sem relevante. Dúvida alguma. E, portanto, e depois vemos, se calhar, outros países que têm até, e outros players noutros setores de atividade, que têm checkouts que uma pessoa muitas vezes nem percebe que aquilo é checkout, que já é tão seamless, que já é tão limpo, que é uma experiência que realmente como cliente chegas lá. E nós vemos o setor do têxtil a mudar muito, as lojas mais que nós conhecemos, a mudar a experiência de checkout. E, portanto, isto é exatamente o outro oposto, que é medidas muito menos restritivas, mais fáceis para o cliente e mais confiança no cliente. O que é que nós vemos nos próximos anos? Vemos um desafio muito grande e a ser falado em vários fóruns de como é que nós instalamos um processo de checkout em loja que não tem que ser fisicamente ali. É um desafio, é algo que nós devemos questionar o nosso cliente, que é se ele vai a uma loja de cliente e vai à livraria ou vai ao têxtil, porque é que ele tem que ir para o checkout? Pode ter um checkout também da loja e pode sair. Vemos também casos como o Smart Cards, portanto vemos tecnologias de que muito alicerçado também ali no processo de já que eu estou a fazer o meu circuito em loja como cliente, porque é que eu não junto estes momentos de transação? E portanto vemos de certa maneira o desafio dentro do checkout é questionar o próprio checkout. E eu acho que é interessante o nível de conversa que nós estamos a ter. E vemos num espaço de 5, 10 anos, lojas de leiria, como nós fizemos. Portanto, como é que nós conseguimos usar mais tecnologia também e desafiar o que é um processo de loja, que muitas vezes é estressante, como dizíamos, e como é que conseguimos oferecer ao cliente que já tem essa experiência noutros players e sermos menos ou mais restritivos. Portanto, a própria gestão de intervenção é passar alguma confiança para um cliente que se calhar noutros pontos do globo estão a olhar é para menos confiança no cliente. Pois. Portanto, essa diferença de... Sinto que há um ponto de stress no tema da fraude, não é? Porque tipicamente quanto mais autonomia e liberdade damos, não é? Neste tipo de canais, mais margem existe também para haver abusos, não é? E daí esse stress grande que algumas áreas que se calhar até foram mais, alguns países ou algumas geografias em que foram mais pioneiros, se calhar estão a sentir o impacto mais cedo e estão-se a prever mais cedo, antecipar. Sem dúvida. E que muitas vezes este abuso nem é intencional. Repara, muitas vezes sabemos de casos em que é relativamente fácil nós num basket size, num carro com muitos artigos, podemos esquecer de algum artigo, passarmos duplamente o artigo, até que isto é um abuso e prejudica o próprio cliente. E portanto, como é que nós aqui conseguimos, e claro, isto está muito a par do que são processos em loja, mas também está muito a par do que se um cliente já sabe que é um self-checkout, já lidou com vários, isto também são inputs valiosos para nós. Ele desafia-nos muito mais do que nós sermos pioneiros e darmos algum tempo dele aprender com a tecnologia. Isto vai ser natural
e trabalharemos sobre isso. Sim, por acaso esse tema do scan, eu quando uso o SIGA tenho esse stress, que é, estou sempre a validar se já fiz scan de todos, e aquele pus num carrinho, já fiz o scan ou não. E eu acho que há alguma margem para aliviarmos um bocadinho este stress, encontrar aqui formas, e o conceito que dizias do Smart Card acho que é uma boa evolução ao SIGA para que para não termos um peso tão grande do lado do cliente, o próprio carrinho vai validando e vai auditando e vai-te permitindo corrigir o que estás a fazer. Acho que pode ser um bom tema para um podcast, futuro, até porque já nos estamos aqui a aproximar do nosso final. E com isto vamos aqui à nossa rúbrica fixa, à nossa caixa de favoritos. E é aqui que eu te pergunto, no dia-a-dia, como consumidor agora, como cliente, que tecnologia ou experiência é que te chamou mais a atenção recentemente e porquê? E não tem que ser necessariamente no continente. Sim. Eu claramente sinto que uma das tecnologias que tive interesse e que li bastante sobre isso é a questão dos smart cards. Acho que é notório. Nós tivemos no ano passado também aqui algumas trocas de conhecimentos aqui na MC e falar um bocadinho sobre o que é o Smart Cards. É um conceito que claramente muda muito o que é checkouts, portanto até pode ser mal para mim próprio, porque desafia-me exatamente a tirar isso, entre aspas, da loja. Acho que também aqui questões de como nós conseguimos, e é uma tecnologia que está a ser explorada a nível internacional, ainda não está a ser pilotada, que é nós pormos num checkout, no seu tapete, à entrada e à saída, câmaras. E, portanto, as próprias câmaras fazem um registro de artigos. E o colaborador, em vez de deixa de fazer o scan de artigos, essa ação, e passa a ser um auditor desse mesmo tapete. Portanto, isto é aqui uma mudança, que é o cliente pode pôr os artigos nesse tapete, e sabemos que, através da ajuda de Computer Vision aqui, identificar os produtos, de fazer este cálculo de produto. Sabemos que alguns artigos que são pesados na caixa pode ser mais difícil esta accuracy do peso, mas ver tecnologias que já há algumas demos e algumas experiências de que um cliente deposita os seus artigos no tapete. Há clientes que também o preferem porque acaba por ser uma auditoria a eles mesmos, não é? Porque depois o carro fica tão cheio que nós nos esquecemos e não organizamos a saída em nível de sacas. Correto. E ter um tipo desta tecnologia no qual eu já vi essa demo é muito interessante e desafia claramente o que é uma ação muito repetitiva de um scan. Mas isso em formato de self-checkout? Em formato de self-checkout, mas num contexto mais de construção física, como é o checkout tradicional. Okay. Portanto, metemos um tapete, o checkout em si vai-se diluir a diferença de checkout tradicional e self-checkout. Portanto, é um checkout em que, se nós tivermos um colaborador, ele pode se posicionar e ter um conjunto de features e funcionalidades com o seu login é mais capaz, mas ao mesmo tempo essa autonomia pode passar para cliente e ele, ao ver o seu tapete, também consegue fazer essa auditoria se houver algum problema detectado por Computer Vision. Portanto, eu acho que isto é algo que claramente percebo a nível de negócio e de setor de atividade. Pode ter os seus custos, sabemos o incremento que isto tem, é uma tecnologia relativamente recente no que é o mundo, e portanto sabemos que tecnologias como esta, em que muito se centra aqui, eu acho que o takeaway há processos de loja muito importantes e que estão a exercer sobre as pessoas, sem dúvidas, e sabemos que o scan de artigo é um ato muito repetitivo, é um ato que traz muitas questões até de saúde, artigos pesados, etc. A própria repetição traz aqui algumas questões de ergonomia. Sim, e tem pouco valor acrescentado, não é? Exatamente. Portanto, tentemos ajudar também os processos de loja, acho que o cliente também irá valorizar, é pedagógico, e portanto tentemos usar a AI essencialmente para estes processos que não trazem valor acrescentado. Esse último não conheço, eu confesso que entre os dois a minha preferência recairia para o Smart Card, porque não tens que voltar a manipular os artigos, não é? Porque mesmo que o scan seja automático, tens que os tirar do carrinho e voltar a pôr. E eu acho que aí é onde está a maior fricção, seja no assistido, seja no self-checkout, tens que voltar a manipular, e eu acho que não há motivo nenhum para acontecer, e eu espero que o caminho vá eu coloco os produtos uma vez e só os volto a tirar para os pôr ou no carro ou em casa. Isso. Boa. Martim, muito obrigado. Foi muito bom ouvir e perceber esta nossa obsessão pela eficiência, como é que se ganham segundos, como é que tudo parece tão simples, mas tem tantas decisões por trás. Muito obrigado por essa partilha. Obrigado. A quem nos ouve, fiquem atentos às próximas chamadas à Caixa Central, onde continuaremos a dar voz à tecnologia, inovação e ao talento da MC Digital. Até já.